Boa noite! Tudo bem, meus queridos? Hoje o nosso tema é Sagrado Feminino. Que delícia falar sobre esse tema: empoderamento feminino, despertar, ciclo da mulher, energia da mulher. E para isso nós temos uma convidada muito especial que trabalha com o Círculo das Mulheres. Ela é a Vitória Teles. Isso, a Vitória Teles está entrando. Isso, Vitória. Vamos convidar a Vitória para entrar aqui com a gente. Ela é linda. Tem um trabalho incrível do Círculo das Mulheres. Aí, olha, pura natureza. Oi, Cláudia, boa Tudo noite. bem? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Inspira a natureza, né? A essência da mulher. Exatamente. A nossa natureza é a natureza, né? Sim, sim. Esse despertar da consciência, né? E Vi, conta um pouquinho pra gente desse seu trabalho do Círculo das Mulheres. Vou contar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Vicky, eu sou psicóloga. Mas antes mesmo de me formar, eu já comecei um trabalho com mulheres com relação ao sagrado feminino. Eu conheci o sagrado feminino em 2018 no YouTube, assim, eu adoro assistir vídeos no YouTube, eu tava caçando, e encontrei essa explicação do Sagrado Feminino e fiquei completamente apaixonada, porque no Sagrado Feminino eu encontrei, assim, respostas para vários mistérios que eu tinha dentro de mim. Várias coisas que ninguém nunca me falou e ninguém nunca me explicou e eu não entendia por que que eu sentia, por que que eu era assim. Então, o Sagrado Feminino foi um conhecimento que parece que me abraçou, assim, sabe? Trouxe Sim, muita leveza para minha vida. E quando eu conheci tudo isso, eu falei, eu não posso guardar isso para mim. Me transbordou tanto esse conhecimento que eu falei, eu preciso que mais e mais pessoas saibam disso. E aí eu decidi fazer rodas, porque o Sagrado Feminino ele traz muito a união das mulheres. Ele traz essa questão de comunidade, de se ajudar, de se amparar. Então eu falei assim, eu preciso trazer isso, né? Colocar isso em prática, não guardar esse conhecimento tão rico só para mim. Então eu comecei a fazer rodas, toda lua cheia a gente se reunia entre mulheres, eram rodas abertas, né? Então ia quem quisesse de mulher para a gente conversar sobre coisas relacionadas à nossa vida. A gente trazia muito, agora a gente não está fazendo por conta da pandemia, mas a gente trazia muito os conhecimentos do sagrado feminino, que é essa conexão com a natureza, com os elementos da natureza, com o nosso ciclo menstrual, tudo isso, todos esses conhecimentos. Mas a gente se reunia também para falar sobre autoestima, para falar sobre relacionamentos, porque tudo se conversa, sim, sim. Tudo se conecta, né? tudo. Não tem como falar em empoderamento feminino sem falar sobre autoestima. Não tem como não falar sobre energia. Não tem como falar sobre Exatamente. ciclos, né? Ciclos que se fecham, ciclos que se iniciam. Então, é muito bonito quando a gente. E o quanto nós sobrevivemos com toda essa cultura machista, né, Vê? Porque nós somos uma sobrevivente, né? Somos sobreviventes. Somos uma sobrevivente desse mundo tão machista. Em pleno século XXI, a gente ainda vê homens, né, com uma cultura totalmente desconsiderada, né? Porque a gente não deve nem levar em consideração o que esse machismo pensa. Essa submissão da mulher, de querer que a mulher apenas seja uma servidora, né? Apenas o servir nos lares domésticos, o servir para procriação, né? Sim. E até eles acham, eles acreditam que eles podem trair, porque eles Uhum. têm os direitos. Se a mulher, então, o que não tem em casa, tem aquele ditado, você já viu alguns homens falar, o que não tem em casa, eu Sim. vou procurar lá fora. E, Cláudia, isso não só homens, mas muitas mulheres pensam dessa forma também, Sim, é verdade, é né? verdade, é verdade. Quantas mulheres não se rendem essa narrativa de tipo assim, ah, não, se ele me traiu, tudo bem, porque ele é homem, homem faz isso, Sim, né? Eu vou ficar aqui na minha casa cuidando de casa, fazendo um almoço para ele, porque eu tô aqui para servir ele, né? sim.
E tem muito a ver também com o padrão cultural que nós fomos criados, que né, nós fomos educadas. Como nós fomos educadas? Com muito rigor, às vezes, né? Menina, fecha essa perna, cuidado, olha a calcinha. Né? E todo aquele ritual que tem sobre o feminino, que a menina precisa ter modos, a menina precisa saber se comportar, a menina não pode, né? Não pode perder a virgindade antes do casamento. Tem toda uma história sobre esse ciclo da mulher. Uhum. E Desde na quando, verdade, desde quando ela nasce, né? exato, até antes de nascer, né? Ah, porque vai ser menina, vai usar rosa, vai furar a orelha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso, né, eu acho que é uma domesticação das mulheres, Sim. né? É você ir, tipo, domesticando mesmo. Vai ser assim, vai ser assado, vai se comportar assim. Enquanto com os homens a gente não vê isso tão forte. É, é verdade. E o impacto que isso tem na nossa vida, né, Isso, Cláudia? A isso. gente que trabalha com relacionamentos, a gente né, vê isso diariamente. O Diariamente. quanto sofrimento isso traz para as mulheres. Isso. E E também essa ideia de eu preciso casar, né? Eu preciso ter um homem do meu lado para ser validada pela sociedade. Eu preciso ter e, filho, eu preciso querer ter filho, eu preciso querer casar. Um monte de regras que foram colocadas pra gente. e, na minha época, né, a mulher com 25 anos, 22 anos, ela já era considerada velha, ela já estava ficando encalhada, imagina, né? Sorte que isso, ao longo do tempo, a mulher foi mudando, porque como a mulher agora, ela ficou muito ativa, muito produtiva, hoje o que as mulheres querem? Elas não pensam mais em casar, elas pensam em se realizar na profissão e, posteriormente, se tudo correr bem, encontrar um companheiro. Uhum. Mas até aí, Cláudia, tem um desequilíbrio. Porque, assim, o que que acontece? Essa sociedade que a gente vive. Essa questão da energia feminina e masculina não é nada de misticismo, simplesmente essa dualidade que existe em tudo e em todos. E Sim, quando a gente fala de energia feminina e energia masculina, a gente não está falando de homem e mulher. A gente está falando realmente dessa energia que existe. Nos homens e nas mulheres tem a energia feminina e tem a energia masculina. sim. Mas como a gente vive nessa sociedade patriarcal, onde o homem é, né, que está no É o centro, tudo Deus, gira em homem é o torno do Deus. homem. Exatamente. E a mulher é submissa, a mulher é menos. Tudo a mulher é culpada, tudo a mulher é errada. A mulher não tem os mesmos direitos que os homens, não tem as mesmas oportunidades, né, de conquistar trabalho, de se especializar, de estudar. Então, tipo assim, tudo isso é um reflexo de que o homem é mais e a mulher é menos. Com isso, a energia da nossa sociedade é totalmente desequilibrada. Ela valoriza muito o masculino, esquece e até nega o feminino. E assim, falando dessa questão de energia do feminino e do masculino, o masculino, as duas são importantes, não é que tipo assim, o masculino é ruim. As duas são importantes, mas elas precisam se conversar, elas precisam estar em equilíbrio para trazer essa harmonia. E em tudo, nas relações, na sociedade, dentro da gente. E a energia masculina, ela é esse racional, esse fazer, esse trabalhar, essa ação, e a gente precisa disso também. E Sim. a energia feminina, ela é o sentir, se conectar com a sua emoção, dar uma pausa, descansar, cuidar, acolher, nutrir. Uhum. E Sim. isso também é importante. Então, como a gente está nessa sociedade totalmente desequilibrada, o que eu vejo muito são mulheres totalmente nessa energia masculina. Então, quantos casos a gente não vê de mulher, de pessoas, não só mulheres, porque os homens também passam por isso, de doenças causadas por excesso de trabalho, de burnout, Uhum. pessoas tendo vários tipos de somatização porque não para, só pensa em trabalhar, só pensa em produzir. Sim. Além de tudo, também, Vi, tem a energia do que nós carregamos da nossa ancestralidade, né? Que é todas essas mulheres que sofreram antes de nós. Se a gente for pensar em nós, o nosso DNA já estava no ventre das nossas avós. Uhum. E nós já sofríamos ali, o nosso DNA já tem uma marquinha do sofrimento dessas mulheres. E a gente carrega isso, essa energia, junto com tudo isso que a sociedade nos transmite. Então a gente precisa olhar para essas mulheres também e reconhecer o quanto elas são importantes, o quanto elas fizeram por nós, né? Olhar com um olhar de reverenciamento,
né, de reverência a todas essas pessoas que vieram antes de nós, abrindo o caminho para que a gente chegasse até aqui hoje. Uhum, exatamente. Porque se hoje eu e você aqui, duas mulheres, estamos fazendo essa live, é porque muita mulher precisou falar, precisou lutar para que a gente conseguisse isso. Isso. O pessoal tá aqui, a Vivi tá aqui, Thalita. Que mais, gente? Vamos fazer perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ah, falando nisso, Vi, teve pessoas. Eu fiz uma enquete na live hoje. Ah, eu vi. Você viu? E pessoas perguntaram assim: como aplicar o sagrado na minha vida? Então, eu acho que assim, quando a gente fala de sagrado feminino, por que o movimento do sagrado feminino ele ganhou tanto esse conhecimento, né? Por que se expandiu? Porque, primeiro, a gente precisa, é o feminino que está sendo negado, não sendo visto. Então, é um lado que a gente precisa olhar. Então, por isso ganhou essa expansão toda. Mas isso não quer dizer que a gente não vai olhar para o masculino. Sim. Entende? Então é esse sagrado ser que a gente que é o feminino com o masculino, e colocar isso em prática. Então não é também, por exemplo, eu ficar só na emoção, né? Eu só ficar na minha intuição, não sei o que lá, recolhida. Mas também não é você ficar só na ação e tal. É esse equilíbrio, é essa junção. E eu acredito que colocar isso em prática é realmente honrar e olhar para esses dois polos que a gente tem dentro da gente e fazer eles se conversarem, Sim. sabe? Eu acredito que é aí que está o equilíbrio. E tá tudo certo também se você for mais feminino do que masculino, ou vice-versa. Tá tudo certo, né? O importante é você olhar, reconhecer, aceitar e a partir daí começar a fazer diferente. Para equilibrar essa energia dentro de você. Né? Por exemplo, né? Isso que você falou, Cláudia, da questão de olhar e reconhecer. Porque o que eu vejo, tem muitas mulheres que estão com que negam o masculino por alguma questão da história delas e tal. E aí, às vezes, são mulheres que não conseguem se relacionar. O relacionamento não vai. E ela parece que faz de tudo, mas nunca vinga o relacionamento. Mas às vezes falta isso, olhar para a sua ancestralidade, para o seu masculino, como que está isso dentro de você, Sim. né? Assim com os homens também, e, enfim, tudo isso influencia, né? Sim, sim. Vai influenciar nas relações. Uhum. Porque ela vai buscar aquilo que de repente ela acredita que vai faltar nela. Só que veja bem, quem vai completar? Se a gente vai com expectativa para o relacionamento, o outro não vai dar o que eu preciso. Se eu não me der o que eu preciso, eu não vou encontrar isso no outro. Porque o outro tem as expectativas dele. E você ir buscando algo no relacionamento torna o relacionamento muito pesado. Sim. Porque daí você vai cheia de expectativa e o outro não tem obrigação nenhuma de corresponder às suas expectativas. E muito provavelmente ele não vai, porque as suas expectativas são suas, assim, sabe? E aí fica um relacionamento pesado, fica um relacionamento de cobrança, de desequilíbrio. Isso. Por isso que o sagrado também, a gente precisa trabalhar a autoestima. Porque se você tem uma autoestima boa, né, possivelmente você não vai buscar isso no outro. Por quê? Porque você se completa. Uhum. Num relacionamento é uma pessoa inteira, né, que se junta com uma outra pessoa inteira. E juntos, eles vão construir projetos juntos. Sonhos juntos, eles vão sonhar juntos. Né? Mas possivelmente, se você tá meia e vai buscar no outro a tua metade, você não vai. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas é porque a gente cresceu com essa coisa da metade da laranja, da tampa Sim, da né? panela. E por isso eu acho que tem tantos relacionamentos tóxicos e dando errado, porque tá todo mundo buscando se completar sem olhar para si mesmo antes. Sim. E aí é nessa ideia de eu preciso achar a minha metade que a gente vai aceitando qualquer metade que tem por aí. É verdade. E além de tudo, né, a maneira como se comporta nesse relacionamento, com ciúmes, frustrações, né,
ressentimentos, com muitas mágoas. A gente precisa. Às vezes a gente até quer que o outro fique com a gente de qualquer maneira. Como se a gente pudesse controlar o outro. A gente não tem o controle sobre o outro. A gente começa a fazer uma inversão de vários papéis. Exatamente. E aí a gente sabe que o desequilíbrio é certo. É certo. Eu fico assim, né? A gente que trabalha e a gente observa isso, eu falo, meu Deus, né? Parece que é simples, mas não é, porque a pessoa que está ali naquela relação, ela não percebe o sofrimento que ela está causando, tanto para ela quanto para o outro. Uhum. Né? E aí, muita terapia, né, Vivi? Para Muita poder. terapia. Muita terapia para poder dar conta, né? E quando percebe, também não resolveu. Quando percebe, você percebeu, mas aí é a parte da ação, Isso. né? Que é até isso, é a questão do masculino e feminino, porque o feminino é esse sentir. Então, tipo, sentir que não estou num relacionamento legal, sentir que estou sofrendo aqui. Porque se ela estiver só no racional, ela não vai sentir. Porque, ué, eu tenho um marido, eu tenho um namorado, é isso que importa, e não sei o quê. E se ela ficar só no racional, o que as pessoas vão pensar de mim, né? O que eu preciso conquistar, ela não vai sentir. Isso. Mas também, se ela só sentir, estou num relacionamento ruim, não sei o quê, ela fica ali no vitimismo e não age. Então, Isso. até aí é essa integração do masculino e do feminino. É você sentir e você agir. Isso, muito legal. Teve outra pergunta, Vicky, perguntaram assim: como que o sagrado feminino vai ajudar no relacionamento? Você acabou de responder, né? Mais ou menos é por aí, né? Mas assim, eu acho que é muito importante também que a mulher tenha isso, né? De saber que ela é sagrada. Porque quando o sagrado feminino, ele traz essa ideia de que todos nós, homens e mulheres, somos sagrados. E a mulher, ela é muito sagrada, não que ela é mais do que o homem, mas é porque na sociedade que a gente vive hoje, a mulher pouco importa. Mas o sagrado feminino, ele traz esse conhecimento de você ter a capacidade de gerar uma vida. Uhum. Sabe? Olha o tamanho dessa potência criativa que a gente é. Sim, E o Sagrado Feminino, ele traz esse conhecimento. E quando você percebe isso, caramba, olha a potência que eu sou, que o meu corpo é. Eu sim, posso gerar, gestar e parir uma vida. Você sim, entende a sua importância. Entendendo a sua importância, você não vai se submeter a relacionamentos mais ou menos. sim. E a gente precisa entender, né, e respeitar o nosso corpo, que é um templo sagrado. E a gente vê muitas vezes as pessoas não respeitando. E isso, quando acontece isso, as pessoas se sentem muito culpadas. Porque ela desonrou a própria alma. Uhum. Como você disse, nós, mulheres, nós temos esse templo sagrado. Só quem gera uma vida somos nós, o nosso útero. Olha a potência que nós Muita somos, potência. né? A potência que nós somos. Uhum. Exatamente. Gerar uma vida, 9 meses você carregando uma vida dentro de você. Nutrindo, cuidando, Nutrindo, criando. nutrindo e cuidando. Só nós mulheres, né? E, Vivi, você sabe que o sagrado também, ele está muito conectado também com a sexualidade. Porque Totalmente. se você se sente uma pessoa frustrada, uma pessoa que não se ama, você não vai conseguir atingir, né, aquele ápice da energia, do orgasmo, né, da sexualidade, de ter um sexo ali prazeroso. Uhum. E o sagrado, ele traz muito essa visão da sexualidade como tudo. A sexualidade, ela não é só o ato sexual, mas a sexualidade é essa energia vital. Do mesmo jeito que a gente tem essa potência de gerar uma vida, a gente pode gerar um projeto, Isso. né? Criar alguma coisa, gestar. Isso também é a sexualidade. É esse poder criativo. É você ter energia para fazer as coisas na sua vida, sabe? Às vezes eu recebo mulheres assim que, nossa, eu tô esgotada, eu não tenho energia para nada. Essa falta de contato com essa potência sexual que hoje, né, quando a gente fala, sexual, né, sociedade que a gente vê, já vê tudo como errado, como sujo, porque isso Sim, foi ensinado e tal. E aí isso vai afastando a gente de entender essa potência que a gente é. sim.
E, assim, na relação sexual, é só um reflexo dessa sexualidade, como ela tá nas outras áreas da sua vida, Sim, sim, né? sim. E por isso que a gente precisa ter o autocuidado. E ter uma estima, ter uma atenção com a tua pessoa. Porque senão você desperdiça a sua energia aonde você não deve. Né? Exatamente. Criando expectativas no outro, tentando controlar o outro, com sentimentos às vezes de abandono, de incapacidade, de não merecedora. Isso vai influenciar no seu sagrado feminino, na maneira de você se portar como mulher, como uma deusa. Uhum. E o que o Sagrado trouxe muito para mim, assim, Cláudia, de ensinamento, é sobre a gente olhar para o nosso corpo, conhecer o nosso corpo, né? Porque hoje a gente distanciou desse conhecimento, desse autoconhecimento que, assim, eu acho que não tem como a gente falar de autoconhecimento sem falar também do nosso corpo, porque ele é parte de quem a gente é, Sim. né? Das nossas emoções, tudo é parte. Então, assim, saber o que você gosta, né? Você gosta de toque, que tipo de toque que você gosta, tudo isso, a gente nunca foi incentivada a olhar para isso. A gente nunca foi incentivada a entender o nosso ciclo menstrual, que é a coisa mais natural e normal que existe e que com essa sociedade patriarcal que quer colocar a mulher como menos, uma forma que eles encontraram de deixar a gente lá embaixo é falar: seu sangue é nojento, seu Sim. sangue é sujo. Você não pode fazer isso porque você menstruou. Você não pode fazer aquilo porque você tá sangrando. Sim. E menstruar é gerar vida, não deixa de ser gerar uma vida. Uhum. Você tá apta a gerar vida. Por exemplo, menopausa, quando termina essa fase, quando você não ovula mais. Então, é uma coisa boa, não é uma coisa. E as pessoas às vezes vê com uma conotação suja, até a própria mulher mesmo. Sim, né? Porque a gente é ensinada a isso. A gente é ensinada a achar nojento o sangue. Ué, né? Eu lembro muito da época que eu tava menstruada na escola. Ninguém podia saber que eu tava menstruada, né? Escondia o absorvente pra ninguém ver que eu tava. Sendo que, gente, é tão natural quanto qualquer necessidade fisiológica que a gente tem. E E é saudável, e na você verdade. sabe que até hoje as meninas têm dificuldade de contar. Uhum. Conta para a mãe e fica com vergonha do pai quando menstrua. Como se isso fosse fazer de você menos, porque é isso que a sociedade falou. E como se fosse uma vergonha menstruar, né? Tipo, Uhum. fiquei mocinha, e agora? Parece que eu tô causando problemas, né? Fiquei mocinha, e agora? Quer dizer, eu perco aquele lado, né? Da infância, da criança, porque agora o meu pai precisa se preocupar comigo, porque agora eu sou uma mulher. Sim. E isso, essa questão da menstruação, assim, você negar a sua menstruação, você negar o seu sangue, é você negar o seu feminino. Sim, Porque isso é uma coisa do feminino. sim. E quando você não gosta de menstruar e tudo mais, isso é uma negação, assim, né? Cláudia, tem até uma coisa, você que é da constelação e tal, tem algo muito curioso que eu percebo nesses sistemas, assim, né? Primeiro porque a gente repete. Então, tipo assim, você provavelmente vai ver a menstruação do jeito que a sua mãe viu, que viu do jeito que a sua avó viu. Então, você tá só repetindo e pouco a gente para pra, peraí, será que a minha menstruação é isso mesmo? O que que eu acho da minha menstruação? Uhum. Será que eu acho tão ruim assim? Tem essa repetição, né? Sim. E eu vejo muito das mulheres que têm, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, endometriose, cólicas muito intensas, tem muita coisa ligada com a mãe, com a avó, com o feminino ali. É muito louco isso, né? É. Você vai saber mais do que eu, assim, essa Aham, questão. é. Deixa eu te falar um pouquinho, uma coisa que me veio, a questão da menopausa também. Por exemplo, eu atendo muitas mulheres que estão na menopausa e acham aquilo um horror, porque você sente muito calor, né? Dá tremores, você tem muita alteração de humor. E eu falo, gente, quando você sente esses sintomas, por que você não acolhe e diga obrigada, agradeça por tudo que ele fez por você, por todos esses anos, ele gerou filhos, né? Gerou vidas. Então você tem que olhar e reverenciar e falar muito obrigada pelo tempo que você ficou aqui comigo. É Sim. um olhar de amor.
Não um olhar de, nossa, que droga que está acontecendo isso comigo. Entendeu? Mas Nossa, que coisa ruim que está acontecendo. Não, faz parte do seu corpo, é seu. é um ciclo natural, É um não, ciclo né? Você vai precisar natural. passar por isso. Não, E eu acho não que muda isso, nada, não, sabe? sim, Eu sou contra, né, tomar hormônio, eu sou contra qualquer tipo de remédio, qualquer coisa que não seja natural. Tá tudo bem, mas respeito. Mas eu acho que é um processo que a gente tem que natural. olhar, né? Mas Uhum. enfim, aí eu queria falar isso, mas vamos voltar na constelação Não, lá. mas deixa eu fazer uma parêntese e a gente volta lá. Isso que você falou é Tá. muito importante. Eu acho que existe muito essa versão, a menopausa, porque a mulher tem medo de envelhecer. Sim. Então, você chegar na menopausa quer dizer que você tá envelhecendo. Sendo que, tipo assim, hello, todo mundo vai envelhecer, né? Tipo assim, porque você tem medo de alguma coisa que vai acontecer naturalmente com todo mundo, seja homem, seja mulher, isso vai acontecer. Então, a menopausa, ela vem desse medo, né? Porque é como se fosse, tipo, nossa, agora eu tô ficando mais velha, né? E aí, como que o sagrado vê a questão da menopausa? Primeiro, a menarca é a primeira menstruação. Então, a partir desse momento que a gente começa a nossa vida fértil, a nossa vida criativa, que a gente pode gerar vida. Aí a gente tem aí durante uns anos, regularmente, esse ciclo menstrual, gerando tudo isso, essa morte e renascimento, morte e renascimento. Quando a mulher está na menopausa, é um sinal de que tudo. Porque o nosso ciclo é uma oportunidade de aprender. A gente pode aprender muito se a gente se colocar nessa posição de aprendiz do nosso ciclo. Aprender sobre a gente, aprender sobre a vida, sobre o ciclo mesmo de morte e renascimento. E quando a mulher entra na menopausa, é porque ela já aprendeu tudo que ela tinha que aprender. Então, não é um sinal de que você tá velha, é um sinal de que você tá sábia. A menopausa, ela é representada pelo arquétipo da anciã, que é a mulher que sabe, que tem todos os seus conhecimentos ali. Então, na menopausa é como se você viveu toda, é como se não, você viveu todo esse conhecimento e agora você guarda esse conhecimento para você. E aí aquela vozinha que fala para suas netas, para suas filhas dos seus conhecimentos, dos seus saberes, isso é lindo também. Lindo, Isso é lindo, incrível. lindo, lindo. Como você fala, né? Eu fico imaginando, né? É uma sábia mesmo, é uma anciã passando o seu conhecimento, a sua sabedoria. Muito Pra que lindo. medo disso, né? Pra quê? Deixa vir o calor, né? Deixa vir o tremor, tá tudo certo, acolhe. A gente falando sobre a constelação, a questão da menopausa, não, na questão do ciclo menstrual, né, da menstruação, das dores, das cólicas. Se você for prestar atenção, como você disse, a gente repete o padrão do nosso feminino. Então, se na minha família, na minha ancestralidade feminina, as mulheres tiveram problemas de ciclos menstruais, consequentemente, como por lealdade ao sistema familiar, eu também vou carregar isso. Mas, gente, a gente pode fazer diferente, porque, assim, quando a gente vê isso como um problema, sabe? Tipo, ai que saco, vou menstruar, tá? Já tem uma conotação negativa. A gente pode muito bem mudar essa história e fazer diferente. Para nossas avós, naquela época, realmente deveria ser terrível menstruar, né? Na época, acho que de repente nem tinha absorvente. Acho que usava toalhinha naquela época. Imagina ter que ficar lavando aquela toalhinha, que coisa mais chata, horrorosa, difícil. Mas hoje, gente, a gente tem tem toda uma tecnologia ao nosso dispor aí que pode muito bem, a gente pode olhar para a menstruação como, poxa, que bacana, né? Posso gerar vida. Posso gerar vida. Estou ovulando. Isso. E a menstruação, ela é um processo de morte e renascimento. Por quê? A gente menstrua porque, assim, o nosso útero, ele se prepara o mês inteiro para gerar uma vida. Então, libera o óvulo e aí, quando não tem a fecundação, você pensa que o útero é como se fosse uma casinha. Aí ele se arruma todo, porque esse mês pode ser que chegue uma vida aí. Aí o óvulo vem, mas não tem uma fecundação. Então não adianta, né? A gente arrumou toda a casa, mas não veio a vida. Então a gente vai desfazer essa arrumação que é a descamação do nosso Informação. endométrio, que é a menstruação, que é um Uhum. processo de morte. E se a gente usar isso, a gente pode usar isso a nosso favor, que é o que eu quero que morra esse mês? Quais tipos de comportamentos, de hábitos, de crenças que já não servem mais? Deixa aí, porque é esse processo de É um limpeza. processo de limpeza, é isso mesmo. Isso mesmo.
E o nosso útero está muito conectado com o nosso coração, com as nossas emoções, tanto é que é onde a gente guarda essas memórias uterinas das nossas ancestrais que você falou, vem Aham. muito disso. E aí também vem essa questão das doenças, né, que surgem aí, porque tá tudo ali. Sim, sim. A gente falou uma coisa. O Tem? medo de envelhecer ocorre por causa da ditadura da beleza que foi implantada na nossa cultura. O Sim, velho na nossa cultura é descartado. O que é valorizado é a mulher jovem e bela. E aí a gente acha que a gente precisa ficar, se prender a isso, né? sim, sim. Enquanto isso é imposto para as mulheres, porque o homem, se ele tá mais velho, ele é experiente, né? Ele é sábio, não sei o quê, e ele não fica nessa corrida louca que a gente fica quanto tempo. Sim. Mas hoje eu tô vendo, até saiu uma reportagem no Globo Repórter das mulheres, né, da meia idade, de 50 anos. Como essas mulheres, elas estão com uma cara muito mais saudável, uma alimentação delas é diferente. Se você pegar uma mulher de 50 de hoje, uma mulher de 50 de 20 anos atrás, tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque a gente está se cuidando mais, né? Existe a idade cronológica, mas aí existe a idade que você faz para você mesmo, entendeu? Porque você pode ter 50 anos e dizer eu tenho 50 anos, mas não se comportar como uma pessoa de 50 anos. E por que uma pessoa de 50 anos tem que ser velha, gente? Onde que está escrito isso? Exatamente. E eu acho isso muito louco, porque, tipo assim, quanto mais a tecnologia, a medicina vai se desenvolvendo, mais tempo a gente tem de vida. Então, tipo assim, deveria ser bom, né? Ao invés de ser algo ruim. E é o que vai acontecer. A gente vai envelhecer. Gente, é Sim, natural. Do mesmo jeito que a folha lá cai da árvore e tal, né? Tem todo esse ciclo na natureza, tem esse ciclo. Tudo que nasce morre, né? Tudo que isso. cresce envelhece. Isso. Agora, você também, Vivi, por exemplo, você precisa saber como é que você quer chegar aos seus 50 anos. Para isso também existe toda uma trajetória. Se você quer chegar fazendo atividade física, tendo uma boa alimentação, você vai chegar de uma forma com 50 anos. Agora, se você não se preocupa com isso, você vai chegar de outro, né? E tá tudo certo também, né? A gente não estamos aqui para julgar ninguém, não é verdade? Mas Uhum. e o ideal seria nós nos cuidarmos para chegar bem lá na frente. Porque, veja bem, você por exemplo, você vê agora, né, pessoal da terceira idade, o pessoal viaja, entendeu? O pessoal é totalmente na tecnologia. É uma outra visão de mundo, gente. É uma outra visão de mundo, né? E graças a Deus, o que aconteceu? A tecnologia, a internet, a globalização trouxe isso pra gente, né? Vivi, mas voltando para o nosso tema, a gente tem mais uma outra pergunta, né? Uma pessoa perguntou assim: nossa, que tema complicado. Você acredita que esse tema é complicado, Vivi? Ou as pessoas que Não, complicam o tema? eu acho que, tipo assim, complicada é essa sociedade que a gente vive. Eu acho que isso é muito mais complicado do que o tema. Porque, assim, o tema do sagrado feminino, ele nada mais é do que um caminho de volta para casa. Um caminho de volta para nossa natureza. Um caminho de volta para nossa essência, que é o quê? O que é essencial. Eu acho complicado esse modo de vida que a gente vive hoje, que a gente inventa que a gente precisa de um monte de coisa, quando na verdade a gente não precisa de tudo isso que a gente acha que a gente precisa. Eu acho que isso que é complicado. Mas tem essa visão de ser um tema mais complicado, eu acho que porque é um tema mais abstrato. Não é uma Uhum. coisa que você vê, nossa, aqui é o sagrado feminino, aqui é o sagrado masculino. É uma coisa muito mais que você sente. Então, acho que talvez por isso as pessoas tenham essa visão de que é complicado. Mas quando você se entrega e você entra ali, você vê que complicado mesmo é viver a vida que a gente vive. Que muito mais fácil é a gente voltar para essa essência, fazer esse caminho de volta. Sim, sim. A gente podia fazer um exercício aqui, né, do masculino e do feminino, para a gente integrar, e depois você também me falou que gostaria de fazer um fechamento da nossa live. Aham, O que você acha? Vamos fazer? vamos.
Então vamos lá, gente. Vamos ficar numa posição confortável. Encontre uma cadeira, ou você pode ficar de pé, como você quiser, como você estiver aí agora. Feche seus olhos. Se conecte com você agora. Pode vir os pensamentos, deixa ver se eles vierem. Apenas acolhe. Isso. E perceba do seu lado direito toda a presença do seu masculino, começando pelo seu pai. Inspire profundamente, traga esse masculino, essa força, porque do masculino nós temos a força para ir para o mundo, para que a gente possa decolar. É a nossa sustentação. Então, do meu lado direito, eu tenho a sustentação, a base. Agora, do meu lado esquerdo, eu trago todo o meu feminino. Trago a minha mãe e todas as mulheres da minha família. Olho para elas com amor, reverencio a tudo como foi, e peço permissão para que eu possa seguir honrando a tudo como foi, porém fazendo diferente, ocupando o meu lugar. Integro, respiro profundamente, faço uma inspiração profunda e solto. Nesse momento agora, eu consigo integrar tanto o masculino quanto o meu feminino. O meu feminino que me nutre, que me protege, e o meu masculino que me sustenta, que me dá força, que me leva para o mundo. E nesse momento aqui agora, eu consigo conectar essas duas forças poderosas dentro de mim. Sentindo a força, a potência de cada uma delas, com seus respectivos lugares e funções dentro de mim. Agora, sinta a presença do equilíbrio pulsando dentro de você. Inspire mais uma vez. Isso. E no seu tempo, quando desejar, vai abrindo seus olhos lentamente.
Maravilha. Bom, né? Que a gente carregue isso, né? Sempre. Que bom seria se a gente lembrasse de fazer isso sempre, né? Sim, sim, sim. E bom, eu pensei em trazer um canto no tambor, que é uma reverência mesmo a essa força feminina. E, bom, vou fazer aqui pra gente fechar a live. Se desejarem, feche os seus olhos e vai só sentindo o som do tambor. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força delicada, mãe que nos ensina. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força delicada, mãe que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. É um rezo para essa força feminina, que é exatamente essa força delicada, né? É uma força, porque ser mulher é uma potência única, mas é uma força delicada. E aí ela traz, esse canto traz a onça, né? Que a onça perfumou a mata, mas a mesma onça arrancou e balançou a terra, que é exatamente isso que a mulher faz, né? Ela tem todo esse poder de perfumar, mas ela balança também, né? Sim. E como balança, né? E como balança. Como balança. Vi, foi muito lindo ter você aqui com a gente. Só muita luz, eu vejo muita luz nessa live. Foi uma delícia. Muito Foi gostoso, um papo leve e necessário, né? isso, os ensinamentos muito imprescindíveis aí pra gente. Com todo o teu conhecimento do sagrado, fiquei muito honrada de tê-lo aqui. E espero que a gente faça outras. Sim, vamos fazer. Agradeço muito o convite. Eu amo falar sobre isso e adoro também conversar com você. Eu acho que a gente bate muito nas ideias aí. Eu acho que a gente tem uma verdade, assim, várias verdades que se conversam. Então é sempre um prazer compartilhar com você. E a gente pode fazer várias, né? Sobre tantas coisas, sobre relacionamento, sobre autoestima. Relacionamento a gente adora isso, autoestima A também. gente, e esse tem coisa para falar, né? Sim, sim. Vamos combinar. Isso, vamos sim. Gente, então muito obrigada, pessoas que estavam aqui com a gente. Gratidão, todo mundo que Gratidão. assistiu. Isso. E olha, sexta-feira tem live às 19 horas. Toda sexta-feira, gente. Então fica com a gente que toda sexta-feira tem um tema diferente que vocês vão gostar e tem a ver com o feminino, né? Porque nós somos femininas, a gente fala para esse público feminino aqui. Então, Exatamente. gente, meu muito obrigada e um beijo no E coração de bom final de vocês. Bom semana. final de Tchau, semana. Sextou. tchau. Tchau, tchau.